Meus queridos cinéfilos e minhas queridas cinéfilas, este é mais um Cinema Brasília Drops, baseado na nossa série que está lá disponível no canal Cinemascope, inteirinho para você, em 12 episódios do Cinema Brasilis, em que eu faço todo o panorama da história do cinema brasileiro, desde o comecinho, no final do século XIX, até mais recentemente. Uma série realmente que já tem sido um sucesso de público e crítica há bastante tempo, e hoje eu venho comentar um pouco sobre um filme que ficou um pouco esquecido aí nos últimos tempos. É um filme não muito antigo, o filme não chega a ter 30 anos. E é preciso explicar para vocês, meus caros, o seguinte: antes do fenômeno da retomada do cinema brasileiro em 1995, nós tivemos ali um período discreto de lançamentos de filmes que já estavam em produção ali no final da Embrafilme, no comecinho dos anos 90, 91, 92, mas que ficaram estagnados justamente por conta do desmonte da Embrafilme e da crise na indústria cinematográfica brasileira, ou algo próximo de uma indústria. Então, um pouco antes do boom da retomada, que de fato colocou nos cinemas uma série de grandes obras que vinham sendo produzidas, eu já falei disso aqui com vocês, nós temos um filme do Nelson Pereira dos Santos chamado A Terceira Margem do Rio, que chegou às salas de cinema ali por volta de 1994, meados de 1994. Uma curiosidade é que esse foi o primeiro filme brasileiro, sem ser nenhum filme da Xuxa ou dos Trapalhões, que eu assisti no cinema, porque de fato era muito difícil você conseguir assistir a esses filmes. Alguns deles tinham uma censura para 14, 16 anos, 18, né? E eu era um adolescente entusiasta do cinema brasileiro, mas não podia assistir aos filmes sérios, aos filmes para público adulto. E A Terceira Margem do Rio tinha censura livre, ou pelo menos censura 14 anos, eu não me lembro, eu tinha 13 para 14 anos, e é um filme sensacional sob alguns aspectos e deficientes em alguns outros. Mas o mais importante é ver o Nelson Pereira dos Santos, que é o ícone do cinema novo, deu pra gente tantos filmes exuberantes e maravilhosos entre as décadas de 50 e a década de 80, aqui ele traz para as telas uma adaptação de 5 contos do João Guimarães Rosa, que estão no livro Primeiras Histórias, ou seja, não é pouca coisa não, né, gente? É Guimarães Rosa. Alguns desses contos são Sequência, Os Irmãos da Gobé, A Própria Terceira Margem do Rio, A Menina de Lá. Então são contos desse livro que o Nelson Pereira dos Santos fez um mash-up ali e juntou tudo para contar a história de um boiadeiro, de um vaqueiro, que descobre na partida do pai dele, né, que resolve se exilar no Rio, num barquinho, né, nessa terceira margem do rio possível aí, ele descobre a partir disso o mundo dos adultos, o mundo das contradições, o mundo do crime, etc. Bom, do ponto de vista narrativo, o filme não é assim muito forte, ele tem algumas deficiências, principalmente porque adaptar João Guimarães Rosa para a tela, ainda que seja pelas mãos do nosso querido Nelson Pereira dos Santos, não é uma tarefa lá muito fácil. Então, o roteiro tem algumas deficiências, mas se tem uma coisa que este filme traz e que impressiona a olhos grandes quando a gente vê a primeira vez, é a trilha sonora, trilha musical composta, conduzida pelo Milton Nascimento, nosso grande Milton Nascimento, a voz masculina mais maravilhosa, não é? A partir da letra A Terceira Margem do Rio, que é a canção composta pelo Caetano Veloso. Então a abertura do filme é muito primorosa, né? Com aquele pôr do sol sertanejo e aquela música que vem de lá de dentro, né? Das entranhas do interior brasileiro, cantando o oco do pau que me diz, etc, né? A Terceira Margem do Rio. Esse filme é fácil de encontrar, você consegue assistir, e se você ficou curioso para conhecer este clássico e mais muitos outros, acompanhe a gente aqui no Cinema Brasilis Drops e vá lá no canal assistir a série Cinema Brasilis, em que eu conto para você essas e muitas outras histórias do nosso grande cinema nacional. Até a próxima!